Olá, tudo bem com vocês? A justiça brasileira, as instituições, nos devem uma resposta. Já se passaram 2 anos da tentativa de golpe de Estado no Brasil. E até aqui, Bolsonaro ainda não foi punido. Ele ainda não foi para o banco dos réus. E isso é inadmissível. A gente não pode aceitar que um presidente da República, que passou 4 anos no poder, que deu de ombros para o povo, que pouco se importou com o sistema eleitoral, ele que tinha o dever como presidente de zelar por esse sistema. O que ele tentou foi destruir esse sistema, destruir a credibilidade, destruir a democracia, para que ele se eternizasse no poder. Então as instituições brasileiras têm por obrigação e por dever nos dar uma resposta o mais rápido possível. Porque já era para esse alto escalão de Bolsonaro e sua turma já estarem na cadeia por tudo que causaram ao país. E aí a gente recebe aqui uma boa notícia. Alexandre de Moraes e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, abriram mão do recesso. E o alvo disso, entre todas as pessoas que foram indiciadas, o alvo principal de tudo isso é o Bolsonaro. Bolsonaro, que causou tanta dor e sofrimento ao nosso povo. E vocês não têm noção, ou muita gente não tem ou não faz ideia do que é um golpe de Estado. As pessoas não têm a noção do que poderia acontecer se ele tivesse tido êxito com esse golpe. Por isso a gente não pode deixar barato. A gente não pode deixar quieto. Paulo Gonet e Alexandre de Moraes precisam trabalhar incessantemente, fazendo a análise de todos os relatórios, com todo o cuidado. Mas que, enfim, a gente consiga o resultado final de tudo isso, de todas as investigações, de tudo que está sendo proposto pela Polícia Federal, de tudo que foi analisado. O fim disso tem que ser: essa gente precisa ser denunciada e precisa ser condenada, julgada, condenada e pagar por tudo que fizeram. A expectativa é que já no mês de fevereiro, todas essas pessoas, incluindo Bolsonaro, sejam julgadas já pela primeira turma. E isso pra gente é uma resposta e tanto. O caso é muito mais grave do que a gente pode imaginar. Porque isso significa uma virada de página para nós. Significa trazer de volta uma normalidade. Trazer o país de volta para fazer política, para a reflexão. Virar essa página com Bolsonaro e sua turma é um dever moral e ético da justiça brasileira. Porque a sociedade, ela precisa de uma resposta urgente. Porque o que tentaram fazer conosco, porque isso aqui era contra todos nós. Alguém que tem um ego inflamado, que tem uma sede de poder tamanha, alguém que desrespeitou todo o processo legal, alguém que não teve coragem de assumir que perdeu. Eu acho gravíssimo. E eu acho até incrível como bolsonarista trata essa questão
como um mal menor. Como se Bolsonaro não tivesse feito, ou se tentou fazer, não vimos nada demais. Gente, eles tramaram acabar com a vida de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. As pessoas não estão se dando conta da gravidade. As pessoas não estão se dando conta do que é que está em jogo nessa possível denúncia da PGR contra o Bolsonaro e sua turma. O que está em jogo é colocar na cadeia pessoas que não queriam ou que não querem democracia, liberdade, respeito, empatia. Pessoas que não estão nem aí para o país, para as instituições. O que essas pessoas querem é o poder absoluto. Essas pessoas iam causar a todos nós. Era muito mais sofrimento do que causaram. É tão grave, mas é tão grave, que essas pessoas não demonstram um pingo de arrependimento por tudo que fizeram ao país. Você vê que o negócio é tão grave que na pandemia de Covid-19 morreram mais de 700 mil pessoas. E você viu alguma vez essas pessoas demonstrarem qualquer tipo de arrependimento? Bolsonaro alguma vez veio a público pedir desculpas à população por isso que aconteceu? Não. Pelo contrário, zombaram, foi motivo de zombaria a morte das pessoas. E depois de passar 4 anos no poder e fazer tudo que vimos, esse camarada ainda queria continuar no poder. Para quê? Para promover uma destruição política, um caos político total nesse país. E o pior de tudo, tem gente apoiando até hoje. Eu não consigo entender, depois de tudo que fez, ele ainda conseguiu, no segundo turno da eleição de 2022, mais de 58 milhões de votos. Vocês têm ideia do que é isso? Que país é esse? Que visão de mundo é essa dessas pessoas? O que eles estão querendo? Por que a gente chegou nesse nível de país? O que se passa na cabeça dessas pessoas? Até hoje eu tento entender. E eu tenho certeza que você que está aí do outro lado também tenta entender o que está acontecendo com o nosso país. Por que esse homem ainda tem tanto apoio? Por que o clamor popular não é Bolsonaro preso? Mas não somente de uma parte da população. Esse clamor tinha que ser um clamor de todos nós. Porque não dá para entender. Por que esse homem, depois de tudo que fez, quis se eternizar no poder? E teve gente que foi até para a sede dos 3 poderes em Brasília pedir intervenção militar, pedir golpe de Estado, pedir que empossasse o derrotado e tirassem do poder o vitorioso, desrespeitando assim a vontade popular, desrespeitando, eleitor, a tua vontade, o teu desejo, porque isso é democracia. Então, Paulo Gonet e Alexandre de Moraes, sem recesso, é uma notícia extraordinária. Eu espero que até aqui Alexandre de Moraes teve uma conduta impecável na condução desses inquéritos. E eu espero que agora ambos, Alexandre de Moraes
e Paulo Gonet façam o trabalho. A gente não está pedindo mais nada que não justiça. E aqui não se trata de vingança. Mas a gente não pode nem sonhar em que esse homem saia ileso. Que esse homem saia de todo esse processo livre. Não podemos. Mas nem sonhar. O nosso dever aqui, como instituição, como povo, como país, como uma nação que preza por justiça, o nosso dever, inclusive, se necessário, é sair para as ruas. Para dizer o quê? Queremos justiça para o país. Queremos justiça pelos 700 mil mortos de Covid-19. Queremos justiça pela tentativa de golpe de Estado. Queremos que aquilo que aconteceu na sede dos três poderes em Brasília não se puna somente os pequenos, mas que também se puna os grandes. É isso que nós queremos. É isso que nós necessitamos. Vamos lá, Brasil. Vamos lá, meu povo. A gente não pode simplesmente aceitar, por causa de pressão popular, por causa de rua, por causa de pessoas que ainda estão defendendo esse homem. Como recentemente eu vi aquele Nicolas Ferreira dizer que se prenderem Bolsonaro, o país vai parar. Isso é pura pressão para que a justiça brasileira não faça o seu papel, e nesse momento um papel fundamental, que é colocar essa gente nos seus devidos lugares. Essa gente precisa pagar com todo o rigor da lei pelo que causaram a todos nós. Portanto, muito bem para Alexandre de Moraes e para Paulo Gonet não entrarem em férias, mas vocês fazerem um papel fundamental para a sociedade brasileira, que é analisar tudo, todo esse material, oferecer denúncia contra essas pessoas. E quem sabe assim, o ano de 2025 pode ser o ano da redenção brasileira. E sabe por que eu digo isso? Porque não é que Bolsonaro fez tudo isso e saiu de cena. Se tivesse acontecido isso, o Brasil não poderia deixar isso barato. Mas tem um agravante. Ele fez tudo isso e continua solto, falando de golpe, de impeachment, de derrubar ministro do Supremo, de ter o maior número de senadores possíveis em 2027. Ele continua mentindo, inflamando as pessoas. Então, não é uma coisa simples. Então, isso não pode ser tolerado. Nem pela justiça, nem por Alexandre de Moraes, nem por Paulo Gonet, nem por nenhum de nós. O nosso dever aqui é clamar que o Brasil faça justiça contra essas pessoas. Tá bom, gente? Eu fico por aqui. Peço, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E você que já é inscrito no meu canal e puder me ajudar aqui, torne-se membro. Por um valor bem pequeno por mês, você ajuda o meu trabalho, tá bom? Muito obrigado.